Então vamos lá, como a gente viu no vídeo anterior, a gente tem aquela propriedade básica, que é a propriedade fundamental do logaritmo, que aqui eu tenho a base, aqui eu tenho um logaritmando, aqui eu tenho um resultado. E isso aqui é equivalente a b elevado a c é igual a a, ou seja, esse elevado a esse é igual a esse. E com essa propriedade fundamental, vamos dizer assim, com esse princípio fundamental aqui, eu consigo resolver muitas questões. Por exemplo, se eu tiver uma situação assim, ó, sem usar a propriedade por enquanto, tá? Log de 2 elevado a 2x mais 1. Isso é igual a 3. Baseado nessa propriedade aqui, como é que eu vou resolver isso aqui? Mesma coisa, eu não disse que isso elevado a isso é igual a isso? Então, eu vou fazer que esse que é elevado a esse, que é igual a esse. E dá para resolver muita questão assim, inclusive do Enem. Então, 2 elevado à terceira é igual a 2 elevado a x mais 1. 2 elevado à terceira, a gente sabe que 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. 8 é igual a 2x mais 1. Pronto, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 2 e jogar para lá, menos 2x, vai ficar igual a 1 menos 8, tá? Vai ficar menos 2x é igual a 1 menos 8, vai dar quanto? Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior, 7, menos 7. Então, x é igual antes disso eu vou multiplicar por menos 1, né? Para ficar tudo bonitinho, né? 2x igual a 7, depois x é igual a 7 sobre 2, tá? Então, dá para a gente fazer questões desse tipo, né? Ou expressões, né? Por exemplo, se eu tenho, vou dar um outro exemplo aqui, se eu tenho log de 81 na base 3, mais o log de 16 na base 2, e se eu fizer isso dividido pelo log de 10, de 100, vamos dizer assim, na base 10, né? Como fazer essa expressão aqui? Sem problema nenhum, usando apenas essa propriedade fundamental. Então, qual o número que eu vou elevar que vai me dar 81, né? Então, a gente já descobriu isso aqui, inclusive fez isso no vídeo anterior. Aqui vai me dar 4, porque eu sei que 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27, 3 vezes 27 é 81. Então, aqui vai ser 4. Esse logaritmo que vai se transformar em 4, mais a mesma coisa aqui, ó, log de 16 na base 2. Qual o número que eu vou levar que vai me dar 16? 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8, 16. 4 também, certo? Depois, por último, eu vou fazer o de cá, o log de 100 na base 10. Aqui, eu já posso começar a pensar em fatorar, né? Já posso começar a fazer alguma propriedade ou coisa desse tipo, como a gente já aprendeu. Mas vamos fazer sem propriedade por enquanto. Vamos fazer da forma que a gente aprendeu aqui, que é a parte básica. Qual o número que eu vou levar aqui para dar 100? Né? Então, você tem que pensar, 10 vezes 10 já dá 100. Opa, então eu só vou precisar de 2. Então, se eu colocar aqui 10 ao quadrado, vai me dar 100. Então, o número que eu tenho aqui certamente será 2, sem usar propriedades por enquanto. Então, eu vou somar 4 mais 4, vai dar 8, e vou dividir isso por 2, que vai me dar o próprio 4. Ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre propriedades, tá? As propriedades do logaritmo existem várias, mas a gente vai estar aprendendo aqui, vai estar lembrando apenas de algumas poucas. A primeira e mais fundamental aí delas aí, a gente já tratou, que é aquela que fala que 1 elevado, né, a base elevada ao resultado é igual ao logaritmando, mas eu tenho outras variações. A principal delas, que é mais usada, inclusive em questões de Enem, a gente brinca e chama ela de peteleco. Então, por exemplo, log na base b de a elevado a n. N é qualquer número, qualquer expoente. Quando eu tenho essa situação, eu vou pegar esse n e jogar para cá, ó, que a gente chama de peteleco, como se você der uma petelecada aqui, uma batida aqui com o dedo, ele vem e fica do lado de cá. Vai ficar n é igual a log, né? Isso aqui vai ficar n igual a log. Não, desculpe. Não é isso não. Vai ficar n vezes log de a na base b. Ou seja, eu fiz o peteleco aqui e multipliquei com ele para cá, tá? Existe uma outra propriedade também, então essa vamos dizer que é a primeira, que é do peteleco, certo? Tem também que a gente chama do peteleco invertido, a garotada gosta de brincar aqui, a trivela, b elevado a n igual a a.
Então, se eu tenho o expoente, observe que aqui eu tinha um expoente no logaritmando. Agora eu tenho um expoente na base. Se eu tenho um expoente na base, eu vou jogar ele para o lado de cá, certo? Da mesma forma que eu joguei o outro, só que ele vem invertido, vai ficar 1 sobre n vezes logaritmo de A na base B. Ok? Então, já falei da segunda propriedade, vamos agora falar da terceira e da quarta. Essas aqui são as propriedades utilizadas para soma. Então, vamos o exemplo, se eu tiver logaritmo de, por exemplo, A vezes B, em qualquer base, né? Quando não tem é 10, mas vamos supor qualquer base. Isso aqui vai ser igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. Ou seja, quando eu tenho uma multiplicação, eu abro como uma soma. E se eu tiver ao contrário, se eu tiver uma divisão, que seria a quarta propriedade, eu vou ter o logaritmo de A dividido por B, por exemplo, eu vou ter que o logaritmo de A, que é o de cima, menos o log de B. Ou seja, se eu tenho multiplicação, eu vou fazer uma soma. Se eu tenho uma divisão, eu vou fazer uma subtração. Professor, eu não entendi direito não. Vamos fazer exemplos de cada um deles agora, tá bom? Então, vamos começar com o exemplo de logaritmo da potência. Então, vamos lá. Vamos imaginar um exemplo até que a gente já resolveu de outra forma. Log na base 10, né, de 100. Eu posso fatorar 100? Posso. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. O que é que eu posso fazer aqui? Posso pegar esse 2 e jogar para cá. Então, vai ficar logaritmo 2 vezes logaritmo de 10 na base 10. O que acontece com o logaritmo que tem a mesma base? Pense assim, qual é o número que eu vou levar aqui para dar o próprio número? Só pode ser um número, que é o número 1, certo? Então, isso aqui, a gente costuma cortar e dizer que é 1. Então, essa resposta aqui vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. Ah, mas a gente fez isso aqui só com propriedade fundamental do logaritmo no vídeo passado. Perfeito. É isso mesmo. Mas eu estou te ensinando uma forma de fazer com propriedade, que vai facilitar a vida. Exemplo, log na base 3 de 27. Pronto, o que é que eu posso fazer aqui? 27, se eu fatorar, já fizemos isso, vai dar 3 a terceira, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 3 a terceira. O que é que eu vou fazer aqui? Peteleco. Vai ficar 3 vezes log de 3 na base 3. E qualquer logaritmo na mesma base, ó, logaritmando de base, vai dar igual a 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, que é igual a 3. Ah, professor, e se tiver na parte de baixo? Então, por exemplo, se eu fizer 2 ao quadrado na base 2, por exemplo. O que é que vai acontecer aqui? Esse aqui vem para cá, invertido. 1 sobre 2 vezes log de 2 na base 2. E log de 2 na base 2, já falamos que é 1, vai ficar 1 sobre 2. Tá? Vamos agora com outra propriedade também utilizada bastante de exemplo, né, que é a da divisão. Vamos fazer primeiro do produto, tá? Então, vamos supor que eu tenho esse log aqui de 20, por exemplo. Tá? Log de 20. E a questão aqui seria o log de 10, né? E a questão me dá de repente que o log de 2, geralmente questões que envolvem produto ou diferença, ele tem que dar o log, né? Normalmente. Ou tem algum outro artifício para resolver, mas vamos ver que a questão vai me dar aqui o log de 2. Log de 2 é igual a 0,32. Não lembro se é exatamente esse, mas vamos seguir o exemplo aqui para não parar. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Ele me dá o log, e diz que o log de 2 na base 10 é 0,32. Como vai ficar esse exemplo aqui? Eu tenho, se eu colocar esse elevado a esse igual a esse, não vai me resolver muita coisa, né? Vou continuar com um número grande. Mas ele me dá esse dado aqui. Se ele me dá esse dado, eu posso fazer o seguinte, ó, aplicando a propriedade, eu posso dizer que isso aqui é igual ao log de 2 na base 10, ok? Porque 2 vezes 10 é igual a 20. Não posso dizer isso? Posso. Ó, 2 vezes 10 é 20. Daqui para cá eu não apliquei propriedade nenhuma. Agora que eu vou aplicar, ó, eu vou dizer que esse logaritmo é o log de 2 na base 10. E vou usar esse log de 2 na base 10 que a questão me deu aqui, certo?
mais, que eu estou usando a propriedade do produto, então eu vou abrir como uma soma log de 10 na base 10. Essa é a melhor situação que eu tenho, porque o log de 10 na base 10 é o que a gente já falou? 1. Então eu vou ter o que? Log de 2 na base 10, que é esse valor aqui, que vai me dar 0,32. 0,32 mais 1 vai dar igual a 1,32. Lembrando que esse 0,32, eu não me lembro exatamente se é esse valor, tá, do log de 2. E se for diferente, vocês fazem correto quando estiver fazendo o exercício. Mas a questão sempre vai dar o valor. E mesmo que você lembre qual que é o valor do log, você e divija, né? Pode até falar que é um valor diferente, você tem que manter o que a questão está dizendo, tá? Por quê? Porque às vezes esses logaritmos são muitos números e algumas questões dão um número só com 2 casas decimais ou uma casa decimal, tá bom? Vamos pro próximo vídeo. Até mais.